Seja muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou o Anderson Guedes e hoje te convido a conversar sobre gestão de processos e a entender como o mapeamento de processos nos ajuda a facilitar a capacitação do nosso time. Vamos lá? Antes de tudo, é importante deixar claro que mapear processos consiste em identificar, organizar e documentar todas as etapas, tarefas, responsáveis e interações envolvidas em uma atividade dentro da empresa. Quando mapeamos os nossos processos, conseguimos uma série de coisas importantes, tais como visualizar claramente o fluxo de trabalho, como ele é executado do momento que começa até ser finalizado. Conseguimos também padronizar procedimentos, uma vez que não só visualizamos como eles são executados, mas também definimos como eles devem ser, principalmente para entregarmos o máximo de qualidade e eficiência no nosso trabalho. Podemos também estrategicamente eliminar gargalos que encontramos nos processos, aqueles pontos que geram atrasos, prejuízos, perdas, enfim. E podemos também, já fazendo referência ao tema desse vídeo de hoje, facilitar a capacitação dos colaboradores, a capacitação do nosso time, uma vez que quando mapeamos os processos e os documentamos, nós formalizamos o conhecimento operacional em ferramentas e meios que servem como guias claros e estruturados. Agora, sendo mais específico no tocante ao como o mapeamento de processos nos ajuda, quando fazemos o mapeamento de processos, podemos identificar todos os detalhes relativos aos processos que necessitam ser assimilados pelos colaboradores. Tudo o que os colaboradores, o nosso time, precisa saber para executar os processos com o máximo de qualidade e eficiência, como já foi colocado. De posse disso, desse conhecimento já claro, estruturado, formalizado que temos no mapeamento de processos, podemos garantir uma série de coisas positivas relacionadas a essa questão da capacitação. A primeira delas, para a gente começar a lista, é a capacitação padronizada. E com isso, todos os colaboradores podem aprender da mesma forma, evitando principalmente inconsistência na execução dos processos. Inclusive, isso ajuda a inibir duas questões que são bem problemáticas. A primeira delas que eu cito é a de pessoas fazerem o trabalho da forma que quiser, que achar melhor, e a segunda está relacionada àquele problema de os colaboradores novos terem que aprender com os antigos, através da experiência deles. Quem trabalha com gestão, quem tem equipe, principalmente equipes numerosas, sabe como essas questões são problemáticas, como elas geram problemas, como elas geram gaps no dia a dia. A notícia boa que eu trago, inclusive ressaltando o que já foi dito, é que o mapeamento de processos te ajuda a criar uma capacitação padronizada e isso ajuda a inibir essas duas questões problemáticas. Outra questão que conseguimos garantir quando estamos de posse de um bom mapeamento de processos é a clareza. E aqui eu falo de clareza no sentido do que os colaboradores precisam entender sobre as suas funções, sobre as suas atividades, sobre as suas responsabilidades, enfim, sobre o papel dele dentro da organização como um todo e em cada processo específico. Se tudo estiver bem definido, bem mapeado e formalizado, você terá aí um instrumento excelente para capacitar o seu time para seguir alinhado em todos esses pontos que envolvem o papel do colaborador. Não poderíamos deixar de falar da redução de erros como mais um benefício de mapear os processos. Afinal, um processo bem mapeado mostra em detalhes como cada pessoa deve executar as suas atividades, mostra qual a maneira conforme de o processo como um todo ser executado. De posse disso, podemos maximizar o aprendizado do time para não só saber o que fazer, mas também como fazer, a maneira correta, a maneira conforme de fazer. Um ponto importante que vale a pena destacar é o seguinte: o mapeamento de processos serve como material de treinamento e também serve como material de consulta na rotina operacional. Isso reforça a ideia de que podemos maximizar o aprendizado do time usando o mapeamento de processos. Nós usaremos ele para capacitar o time em um determinado processo, e aí eu estou falando do que seria aquele treinamento inicial, e podemos também deixar o processo que foi mapeado disponível para o time consultar no dia a dia para então solucionar eventuais dúvidas. Sabe aquela coisa de perguntar ao colega? Isso pode ser evitado. Basta criarmos um material de consulta bem didático e acessível e reforçarmos que esse material é a fonte segura de conhecimento sobre os processos operacionais. Já fazendo um gancho com esse último ponto, com o mapeamento de processos, podemos dar para o time autonomia e comodidade para acessar informações estruturadas, seguras, claras sobre os processos sempre que for necessário.
Isso tira até mesmo uma carga que geralmente o líder carrega, que é a de ser fonte de todo conhecimento e com isso sempre ter alguém no seu pé perguntando como fazer alguma coisa. O último benefício do mapeamento relacionado a essa questão da capacitação do time que eu trago hoje é a possibilidade de realizar um acompanhamento eficaz do desenvolvimento da sua equipe no que se refere justamente aos processos que essa equipe precisa executar no dia a dia. Quando temos um mapeamento, conseguimos objetivamente avaliar o progresso dos colaboradores no sentido de se estão fazendo o que foi alinhado corretamente, se aquilo que está documentado sobre o processo está sendo consultado e de fato seguido no dia a dia. Aí, nesse mesmo sentido, podemos realizar também a correção de possíveis dificuldades dos colaboradores, como alinhando a prática deles com o que é determinado no processo da maneira que você mapeou e formalizou. Há 3 ferramentas bem simples de utilizar e muito eficazes para lidar com processos que eu sugiro. A primeira delas é o CIPOC, que nos permite ter uma visão macro do processo, identificando fornecedores, entradas, o próprio processo, que seria o passo a passo de como as atividades são executadas, as saídas e também os clientes do processo. A segunda ferramenta é o fluxograma, que é uma representação visual do processo usando símbolos para mostrar cada etapa e suas interações. E a terceira ferramenta é o POP, que descreve o passo a passo de uma atividade, incluindo quem faz, como faz e com quais recursos. Eu coloquei o POP de uma cor diferente das demais, porque o POP geralmente é derivado de uma das 2 ferramentas que a gente viu anteriormente, do CIPOC ou do fluxograma. Inclusive, uma maneira bem legal que você tem de trabalhar com essas 3 ferramentas integradas é começar pelo CIPOC, do CIPOC criar um fluxograma e a partir do fluxograma criar POPs. Essa é a minha dica e se fizer sentido para a realidade da sua empresa, do seu time, fique à vontade para seguir, está totalmente liberado. Para concluir o tema de hoje, eu trago aqui algumas situações práticas para pensarmos o que foi discutido até esse ponto do vídeo. Imagine uma empresa qualquer. Essa empresa recebe um colaborador novo e precisa integrar esse colaborador no tocante aos seus processos. Antes do mapeamento de processos, essa integração era feita de boca, e após ela, o colaborador não tinha disponível um documento para consultar em caso de eventuais dúvidas. Restava a esse colaborador tirar as suas dúvidas com os colegas ou então com o seu líder. Um problema bem comum nessa empresa era que todo mundo fazia o trabalho de uma forma diferente, alguns com menos qualidade e eficiência que outros, enfim, era tudo muito complicado quando se falava de processos. Após a iniciativa de mapear os processos e documentá-los, os processos foram padronizados e a partir desse momento foi possível a elaboração de materiais de treinamentos objetivos sobre os processos da empresa. Além disso, foi possível também fazer a documentação dos processos que a partir de agora ficavam disponíveis para a consulta dos colaboradores. Após essa mudança, aquela questão de todo mundo fazer o trabalho da forma que queria foi resolvida com o tempo, pois o líder passou a alinhar com os colaboradores os processos corretos, usando como base os mapeamentos que ele fez. Além disso, a questão dos colaboradores perguntarem aos colegas ou ao líder o que era uma dúvida para eles também foi resolvida. Afinal, a partir desse mapeamento que foi feito, havia agora materiais de orientação claros para ajudar o time nesses momentos de dúvidas. Essa é somente uma situação ilustrativa, simples até por sinal, mas com ela a gente consegue ver como é que o mapeamento de processos contribui para que a gente facilite a capacitação dos nossos colaboradores, do nosso time, certo? Então é isso. Esse foi um vídeo da série Gestão de Processos. Logo mais eu trago mais conteúdos relacionados a esse tema para cá, ok? Agradeço por você ter assistido esse vídeo, por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe a sua curtida, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos legais como esse. Comente aí embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a complementar. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa conhecer essa solução e precisa pôr em prática essa ferramenta que a gente viu hoje. No mais é isso, a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Forte abraço e até mais!